Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é Evolução, a vida nas eras geológicas. Vamos entender melhor esse tema? Como que os organismos se desenvolveram ao longo do tempo? Como que as espécies se transformaram? Nós sabemos que a vida se modificou ao longo do tempo. Desde o surgimento da primeira forma de vida, adaptações aconteceram e esses organismos foram mudando. A partir dos processos de mutações que acontecem ou de adaptações relacionadas às suas características. Os indivíduos possuem características distintas e o meio vai selecionando quem é o sobrevivente. O que se adapta melhor vai sobrevivendo, se especializando. Aqui nós temos como exemplo na imagem a evolução que aconteceu ao longo do tempo. Seres procariontes extremamente primitivos que viviam nos oceanos e depois houve o desenvolvimento. O surgimento dos protistas, das algas, dos fungos e toda essa diversificação que aconteceu ao longo do tempo. A origem dos grupos de seres vivos é relacionada a essa evolução. Nós temos todas as espécies de hoje que são existentes devido aos resultados de contínuos processos de mudanças. Tempo geológico é o tempo de formação da Terra até os dias atuais. O que aconteceu na Terra na formação? O que aconteceu depois daquele evento inicial de formação da Terra? Todas as modificações que aconteceram. Esse tempo geológico acaba sendo separado em eras geológicas. As eras geológicas são aquelas que são caracterizadas por eventos marcantes. Ou seja, nós temos eventos extremamente importantes que acontecem e são divididos em eras. Consequentemente, você tem um tempo geológico sendo aferido a partir dessas mudanças. A idade estimada da Terra é de 4,6 bilhões de anos. O tempo geológico é a origem da Terra até os dias atuais. Então, quantos bilhões de anos e quantos milhões de anos tem em cada era? Vamos entender melhor? Aqui nós temos a divisão das eras geológicas. Nós temos o período pré-cambriano, a era paleozoica, a era mesozoica, a era cenozoica, que é dividido em dois períodos. Nós temos terciário e quaternário. Observe que nós temos algumas figurinhas, algumas imagens representando alguns eventos importantes que aconteceram nessas eras. Temos a presença de um dinossauro, de um macaco, um peixe. O que isso representa? O que aconteceu nessas eras? Vamos entender melhor? Era pré-cambriana. Aconteceu de 4,6 bilhões de anos atrás até 570 milhões de anos. Esse período é caracterizado pelo surgimento da vida. Aqui surgiram as primeiras células, a primeira manifestação da vida. Nós também temos a formação das rochas nesse período. Então é um período de grande atividade vulcânica, grande concentração de gases, e aí nós tivemos a formação desses indivíduos nessas condições completamente inóspitas. O início da vida da Terra e o início da movimentação das placas tectônicas se caracteriza nesse período. Nessa era, nós tivemos então o início dessa movimentação das placas. Ainda nós tínhamos um único continente característico. As placas ainda não tinham se separado, dando origem aos outros continentes. Mas nós já conseguimos observar que nessa época já teve os movimentos que indicaria que essas placas iam se separar. A formação da camada da atmosfera e a formação da camada de ozônio também ocorreu na era pré-cambriana. Era paleozoica, 542 milhões de anos a 241 milhões de anos atrás. Aqui nós temos os continentes agrupados ainda na Pangeia, que era o grande continente, que essas placas ainda não tinham se separado, ao surgimento de animais com partes minerais. Aqui nós temos como exemplo as conchas e as carapaças. Aconteceu uma extinção em massa na vida na Terra há 248,2 milhões de anos atrás. Por que aconteceu essa extinção em massa? Aqui nós tínhamos gases extremamente poluentes e uma atividade vulcânica muito intensa ainda na Terra. Consequentemente, nós tivemos a extinção em massa da vida na Terra nesse momento devido à inexistência, à possibilidade de não existência da vida nessa região. Era paleozoica. Ela também é classificada, caracterizada pela diversificação da vida. Aqui nós temos o aparecimento de peixes com mandíbulas, insetos, tetrápodes. Antes nós tínhamos aquelas florestas apenas aquáticas. Nesse momento nós já temos o surgimento das florestas terrestres, como é assim chamada. A floresta terrestre, ela é caracterizada também nesse processo da formação do carvão mineral.
pela deposição e decomposição da madeira dessas árvores, nós temos a formação do carvão mineral nessa época. Então nós temos também uma outra característica desse momento, a formação de grandes geleiras e também o surgimento de líquens e briófitas, primeiras plantas terrestres. As briófitas, vamos relembrar, são aquelas plantas rasteiras que não apresentam tecidos verdadeiros, como os musgos, mas já são adaptadas ao ambiente terrestre, mesmo que precisam ficar em ambientes úmidos. Era Mesozoica, a tão famosa era dos dinossauros, aconteceu entre 250 milhões a 65 milhões de anos atrás. A era Mesozoica ela é dividida em 3 períodos, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Quais são os dinossauros que apareceram nessas eras? Vamos entender melhor? Observe um vídeo que nós temos para você. Como naquela época os continentes eram todos conectados, isso possibilitava que uma espécie viajasse do Rio Grande do Sul à Alemanha pisando em terra firme. Foi o que aconteceu com os Unaissauros tolentinos, que eram naturais da região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e foram parar no território alemão. Com as evidências paleontológicas coletadas até hoje, os pesquisadores acreditam que os animais fizeram o trajeto do Brasil à Europa e não ao contrário. Por incrível que pareça, a área que cobre o Rio Grande do Sul, a Argentina, é local onde concentra grande parte dos fósseis mais antigos do planeta, o que sugere que os dinossauros podem ter surgido daqui. Até agora, os cientistas identificaram em território gaúcho 8 espécies com idades que podem variar de 237 a 209 milhões de anos. No Rio Grande do Sul, se formou um monte rochoso a partir dos sedimentos que soterraram estes fósseis e assim protegeram parte de seus esqueletos de climas desfavoráveis para sua preservação. Segundo estudos, o Triássico foi um momento de transição onde o mundo deixou de ser tão marinho e passou a ser mais seco. Nesse período surgem os primeiros dinossauros do Brasil e do planeta. Em um cenário semiárido, com alguns rios, viveram dinossauros como o Pampadromeus barberini, de pouco mais de 1 metro de comprimento, o Buriolestes schützi, de 1,5 metro, e o Bagualossauro agudoensis, de até 2,5 metros. Estes fósseis foram localizados na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Depois deles, no período Jurássico, há uma lacuna onde não se sabe qual era a fauna nessa parte do globo. No Brasil, há poucas rochas sedimentares do Jurássico. Havia grandes desertos que poderiam limitar a distribuição geográfica dos dinossauros e, consequentemente, diminuir o processo de fossilização desses animais nas rochas sedimentares. Enquanto os fósseis triássicos têm a sua grande importância no mundo por retratarem o surgimento dos dinossauros, os exemplares mais recentes do Cretáceo se destacam pelo seu status de conservação. Foi possível, por exemplo, reconstituir um esqueleto de Maxacalissauro, gigante que chegava a 20 metros de comprimento, encontrado no interior de Minas Gerais. Apesar disso tudo, os fósseis também nos ajudam a entender melhor as etapas da separação dos continentes e a diversificação das espécies. Graças a isso, dados geológicos indicam que a África e a América do Sul continuaram unidas até cerca de 100 milhões de anos atrás. Isso se confirma pela descoberta de dinossauros similares no norte e no nordeste do Brasil e no norte da África. Nesse período, após o Triássico, os dinossauros ocupavam diferentes partes do Brasil, incluindo a área do centro-oeste e sudeste do país. Estes chegavam a alcançar os incríveis 40 metros de comprimento. Com 6 metros de comprimento e 2 metros de altura, o Angaturama limai habitava a região que hoje corresponde ao limite do Ceará e Pernambuco. Acredita-se que essa espécie viveu há cerca de 110 milhões de anos e comia principalmente peixes. Com 10 metros de comprimento, 15 toneladas e se alimentando de plantas, o Amazonsaurus maranhensis habitou a área conhecida pelos geólogos como Formação Itapecuru, Maranhão, a cerca de 200 quilômetros de São Luís, no estado do Maranhão. Este dinossauro viveu entre 125 a 100 milhões de anos atrás. O Brasilotitã nemophagus é um titanosaurídeo herbívoro de 4 patas. Estima-se que ele viveu por aqui há 90 milhões de anos na chamada Formação Adamantina, região entre o noroeste paulista e o sul de Minas. Com 5 metros de comprimento, 3 de altura e pesando 5 toneladas, ele é considerado um dos menores do grupo dos saurópodes. A nomenclatura de vários dos dinossauros brasileiros remete a locais e profissionais da paleontologia, como por exemplo o Adamantisaurus mesalera,
que foi batizado assim por conta da região em que foi achado a formação adamantina e como homenagem a Sérgio Mesalira, uma referência na área. Com a imensidão do nosso país, o Brasil ainda pode guardar milhares de fósseis de diversas espécies que esperam para serem encontradas e podem estar escondidas até mesmo em florestas muito densas. De acordo com os pesquisadores, em tempos de chuva, novas descobertas podem ser feitas graças à água que limpa o solo e expõe novas faixas. Contudo, podemos concluir com toda certeza de que nosso país foi e sempre será abundante em sua fauna, até mesmo quando se trata de milhões de anos atrás. Então vamos recapitular. Aqui nós temos o período Triássico, com o surgimento dos primeiros dinossauros, primeiros mamíferos, coníferas, que são as gimnospermas, aquelas plantas de grande porte que apresentam sementes nuas, sementes que não estão dentro do fruto, mas não apresentam nem flor, nem o fruto. E também alguns répteis do oceano. Já no período Jurássico, nós temos uma grande diversificação das espécies dos dinossauros, os primeiros pássaros e ainda nós tínhamos répteis vivendo no oceano. Período Cretáceo, também muito característico pela grande diversificação dos dinossauros, e também nós temos o surgimento das angiospermas, que são aquelas plantas que apresentam flor e fruto. É nesse momento que nós temos o primeiro surgimento dessas plantas. Era Mesozoica, clima quente e árido, ainda característico dessa época. Surgem répteis como tartarugas, pterossauros, lagartos e serpentes. No final da Era Mesozoica, nós temos o surgimento dos primeiros mamíferos. E também nós temos a alteração da flora. Lembra que comentei com vocês? As coníferas, as gimnospermas, é nesse período. Agora nós temos uma grande substituição pelas plantas angiospermas, que apresentam flor e fruto, ou seja, as plantas que são mais diversas até hoje, que são as angiospermas, surgiram, teve a total substituição nessa era. E aqui nós tivemos um grande evento, que foi a extinção dos dinossauros. O evento foi marcado por uma colisão com um asteroide e toda a vida do dinossauro naquele momento foi ceifada devido àquelas condições de adaptação. Nós tivemos uma extinção em massa e esses organismos não conseguiram se desenvolver. Era Cenozoica, a era dos mamíferos. Por que é característico assim? Porque é nesse momento que nós tivemos a grande diversificação dos mamíferos. Lembra vocês que na era Cenozoica surgiram os mamíferos, os primeiros. Aqui nós temos uma grande diversificação. Ocorreu há 65 milhões de anos até o presente. Aparecimento do Homo sapiens, a espécie humana. Aqui, a partir de um mesmo ancestral de primatas, nós tivemos a evolução ao longo do tempo. E é nesse período que surge o Homo sapiens, que é a espécie humana. Expansão dos oceanos, aparecimento dos peixes com ossos. Os peixes ósseos é o grande grupo mais diverso dos peixes. Vamos relembrar? Nós temos peixes cartilaginosos, que são tubarões, arraias, e os peixes ósseos como representantes, 90% das espécies de peixe. Tambaqui, tilápia, salmão. Aqui nós temos a estabilização das placas tectônicas. As placas que vinham se separando, formando os continentes. Aqui finalmente nós temos a formação dos 5 continentes, com as placas completamente estabilizadas depois da sua separação. E aqui ainda nós temos clima tropical e intensas mudanças nesse período. Aqui nós temos como exemplo o mamute, que é um grande mamífero que viveu nesse início da diversificação dos mamíferos. Vamos olhar um quadro para sintetizar essas informações? De baixo para cima, período pré-cambriano, que nós temos aqui os primeiros seres e a fase cósmica da Terra. Era paleozoica, que nós temos aqui vários períodos. Aqui nós temos idade, que são classificada como dos vertebrados, que surgem os primeiros peixes, o domínio dos primeiros seres trilópides. Nós temos a idade dos peixes e também representando os primeiros insetos e plantas terrestres. Idade dos anfíbios e também a formação das reservas de carvão mineral. Era Mesozoica, a idade dos répteis. Nós temos aqui a diversificação de plantas com flor, surgimento de pássaros, mamíferos e o domínio completo dos dinossauros. E por último, a Era Cenozoica. O desenvolvimento do homem, no último período, que é o Quaternário, e no anterior terciário, o desenvolvimento dos mamíferos. Vamos realizar alguns exercícios? Observe a imagem.
Um desenho animado chamado Bom Dinossauro da Disney mostra um filhote de dinossauro que consegue domesticar um menino selvagem. Questão: a animação ilustra alguns conhecimentos biológicos, mas não tem rigor científico, não é uma verdade científica. Por quê? Letra A. Os dinossauros eram presas naturais dos hominídeos carnívoros? Letra B. Os hominídeos não viviam no mesmo continente que os dinossauros? Letra C. Os hominídeos eram presas naturais dos dinossauros carnívoros? Letra D. Os hominídeos não foram contemporâneos aos dinossauros? Letra E. Os dinossauros e os hominídeos competiam entre si pelos mesmos alimentos. Qual é a nossa resposta correta? Letra D. Os hominídeos não foram contemporâneos aos dinossauros. Nós vimos que os homens e dinossauros não viveram na mesma era. Em qual era geológica foram identificados os primeiros organismos vivos? Letra A. Paleozoica. Letra B. Pré-cambriana. Letra C. Carbonífera. Letra D. Mesozoica. Ou letra E. Cenozoica? Qual é a nossa resposta correta? Letra B. O período pré-cambriano é a era geológica que marca o início da vida no planeta, a partir da origem de pequenos organismos, especialmente unicelulares. Posteriormente, por meio do desenvolvimento de condições específicas, novas formas de vida foram consolidadas no planeta. A era paleozoica marca o surgimento de um importante recurso que ainda é amplamente explorado em diversas partes do planeta. Qual é esse recurso? A. Espécies de animais antigos. B. Rochas de origem ígnea. C. Plantas não comestíveis. D. Primeira fonte de água. Ou E. Reserva de carvão mineral? Qual é a nossa resposta correta? Letra E. As reservas de carvão mineral foram originadas na era paleozoica, a partir da formação de grandes bacias sedimentares que possibilitaram a deposição de elementos minerais diversos na crosta terrestre. O carvão mineral é extremamente importante ainda, apesar de ser um combustível poluente, para a geração de energia. O carvão mineral é extremamente importante para o uso da produção da energia, então é uma fonte de energia extremamente importante. Apesar de poluente, ele acaba sendo utilizado nas termoelétricas, quando se queima o combustível, a água que está ali presente é aquecida, gera um vapor, esse vapor gira as turbinas, que são transformadas lá no gerador, energia cinética do movimento em energia elétrica. Então, as termoelétricas em países que não podem contar com condições naturais propícias para a geração de energia, nesses casos a geração é feita através de termoelétricas, que é algo que tem mudado ao longo do tempo pela necessidade de economia verde. Vamos de dica? Aqui nós temos uma trilogia de filmes para você como dica. O Jurassic World, ele traz a ideia da convivência com dinossauros. Porém, essa convivência está atrelada à tecnologia e à mudança genética desses indivíduos. Utilizar indivíduos feitos em laboratório, modificações genéticas, será que é seguro? Nós temos aqui um amplo universo de espécies de animais diferentes, dinossauros, com alimentação variada. Então é um mundo muito específico e diverso para você mergulhar assistindo esses filmes. Embora a ideia de trazer dinossauros para a vida seja improvável, a base científica do filme é algo que está presente nas pesquisas paleontológicas atuais. A busca pelo DNA em fósseis antigos não era uma ideia nova. Um dia após a estreia do filme, foi publicado um estudo na revista Nature, onde um grupo de cientistas havia extraído e sequenciado o DNA de um mosquito, preservado por âmbar, ou seja, um fóssil, de aproximadamente 130 milhões de anos atrás. Então, será que essas questões ainda são tão atuais? Bem, essa foi a nossa aula sobre eras geológicas. Eu espero você numa próxima. Tchau!